Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e sua família nessa manhã, amém? Nós vamos hoje começando nosso 5º dia de jejum. A palavra de hoje eu quero começar com uma frase de Thomas Watson que diz: pais cristãos se esforçaram para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seu. Para o nosso devocional de hoje eu quero falar de 2 mulheres comentadas apenas 2 vezes na Bíblia. Elas são comentadas em 2 versículos que podem trazer para nós 2 grandes lições. O versículo está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. É sobre essas 2 mulheres que nós vamos falar hoje, Eunice e Loide. Esses versículos eles foram escritos por Paulo a Timóteo, um jovem missionário que, por seu testemunho de vida, passou a ter Paulo como seu professor. A primeira coisa que nós aprendemos com Eunice e Loide é que elas não tinham uma fé fingida. Estamos vivendo um tempo de frieza espiritual em que as pessoas têm ido à igreja por hábito. Elas cantam, oram, dão dízimos e ofertas, mas ao sair suas vidas não mudam em nada. Continuamos a fofocar, mentir como hábito e muitos outros erros que um cristão, ou seja, um seguidor de Cristo, jamais poderia fazer. Algumas de nós fazemos questão de levar nossos filhos na escola dominical e até no catecismo com o objetivo de aprenderem sobre Deus. Mas será que esse é o papel da igreja? A educação se aprende em casa, se aperfeiçoa na escola e se aplica na vida, diz Adriano Lima. Eu poderia dar uma acrescentada nessa frase. A educação se aprende em casa, se aperfeiçoa na escola e na igreja e se aplica na vida. O dever da escola e da igreja é aperfeiçoar aquilo que foi ensinado em casa. Madre Teresa de Calcutá disse: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe, porque seus filhos não te escutam, mas eles estão te observando todo dia. É mais do que comprovado que a criança aprende o que ela vê. A criança imita os pais. Então eu posso te perguntar: o que seus filhos têm visto em você, mãe? Eles têm visto uma fé fingida, que perto de outras pessoas é um amor, uma prova de mulher virtuosa, mas que dentro de casa vive aos gritos, criando confusão e se esquecendo da sua fé? Nos versículos que lemos, Paulo elogia Timóteo por sua fé não fingida e afirma que isso ele aprendeu com a mãe Eunice, que por sua vez havia aprendido com sua mãe Loide. Bons exemplos passam de geração para geração. Nossos filhos têm nos visto lendo a Bíblia. Eles nos veem orar. Quando estamos com um problema, eles veem como nós buscamos socorro e refúgio no Senhor? Temos mostrado aos nossos filhos que devemos respeitar os pais deles, o pai deles com suas ações? Ou eles estão sempre nos vendo humilhar nossos maridos com palavras de afronta e falta de respeito? Lembre-se que você está sendo sempre observada. Aqui também vai um alerta geral para as igrejas. O mundo tem oferecido muitas opções de distração às nossas crianças e nós temos sido deficientes nessa área. Muitos não têm sala para as crianças e quando têm, deixam um DVD tocando só para distrair as crianças. Estamos no mundo para ensinar e não para distrair. Por isso, vamos investir em nossas crianças. Elas não são o futuro, elas são o presente. Dediquem-se a elas como ao seu trabalho secular. Assim, teremos crianças amáveis que têm prazer em estar na casa de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo fala outra coisa sobre Eunice e Loide. Ele fala assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Segundo, então, coisa que Eunice e Loide fizeram,
Elas ensinaram a palavra de Deus a Timóteo desde pequeno. Comece a ler a Bíblia aos seus filhos desde pequeno. Ajude-os a decorar versículos que vão servir de socorro a eles nos momentos difíceis da vida. Tenha momentos de devocional com seus filhos. Ser sacerdote do lar é uma tarefa dada aos pais, mas quando eles não fazem, a responsabilidade é nossa, nós mães. Em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor dá mandamentos ao seu povo. A partir do versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ou deitando-te, ou levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serás como frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da porta. O que esses versículos querem dizer? Não é só na igreja que teu filho deve aprender a amar e a servir a Deus. É em todo lugar. Em todo lugar que vocês forem. Nós devemos ensinar nossos filhos à volta da mesa, enquanto cuidamos da nossa casa, durante uma viagem. Falar de Deus viver em seu amor deve se tornar um hábito, não só para os seus filhos, mas principalmente para você e para mim também. Existem mães que o filho dá trabalho na igreja, então ela prefere deixá-lo em casa do que levar. Quando ele ficar adolescente e você quiser levá-lo, já não vai mais conseguir. A própria Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para quando for velho não vai se desviar. É a criança que nós devemos ensinar. Quanto menor ensinarmos, mais ele vai ter sucesso quando adulto. Não deixe a responsabilidade da criação dos seus filhos na mão de terceiros. Se você trabalha o dia inteiro, dê prioridade a eles quando chegar em casa. Confira as tarefas, dê um abraço, dê um beijo, diga que os ama com palavras e com ações. Ouça o que seus filhos têm a dizer. Assim, eles aprenderão a te ouvir. Como tema da nossa oração hoje, vamos orar para que o Senhor nos capacite, a sermos exemplo a nossos filhos. Que antes de ensinarmos com os lábios, possamos ensinar com as nossas ações. Vamos orar para que nós possamos transmitir o amor aos nossos filhos, ensinando sobre Deus aonde quer que nós formos. Vamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos para nos mostrar aonde temos errado com nossos filhos, e que não só nos abra os olhos, mas nos faça e nos ajude a corrigir os nossos erros. Eu quero orar por você. Pai Celeste, eu te louvo, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és fiel. O Senhor nunca falha, o Senhor não muda, o Senhor nunca mudou. O Senhor, ó Deus, promete e cumpre suas promessas em nossas vidas. O Senhor prometeu que se nós ensinarmos nossos filhos quando criança, quando crescer, eles não vão se desviar. Senhor, nós queremos nos apoderar dessas promessas para a nossa vida, dessa promessa em específico para a nossa vida. Nos ajude a ensinar nossos filhos criança. Nos ajude a ensinar nossos filhos com os nossos exemplos, sendo mulheres de fé, mulheres que amam o Senhor. E assim, os nossos filhos verão em nós o principal exemplo que eles precisam aprender. Pai, nos usa como mãe, dedicando ao nosso lar. Nos usa como mulheres que edificam, que zelam por nosso lar, por nossa família. Pai, ajuda cada uma dessas mães que estão ouvindo esses vídeos. Senhor, que nenhuma de nós venhamos a decidir desistir dos nossos lares, que nós venhamos a investir tudo o que nós pudermos naquilo que é mais precioso para nós, que é o nosso lar e a nossa família. Nós cremos que esse é um desejo que está primeiramente no teu coração. E que se esse desejo está no teu coração, se essa é a tua vontade, o Senhor vai fazer. Por isso, Pai, trabalhe em cada coração nesse momento. Toca em cada vida, a começar em mim. Em nome de Jesus. Mãe, não desista do seu lar. O seu amor edifica a tua casa. E lembre-se,
Colossenses 3, 23 e 24 te diz: trabalhem arduamente, de bom ânimo, em tudo quanto fizerem. Lembrando, fazendo tudo isso como para o Senhor e não para homens. Amém? Fique na paz do Senhor.